A gente está aqui de volta, Projeto Temas, em cima do tema que a gente começou a desenvolver no último dia 3, terça-feira, perguntando aos professores, pô, as férias chegaram, e agora, né? O que que a gente faz? Eu queria inicialmente pedir uma desculpa às pessoas que nos acompanharam na terça-feira. Houve uma série de problemas de som e aquilo interferiu um pouco no trabalho. Gostaríamos, inclusive, que você fosse nos comunicando aí de que forma que está chegando som e imagem até você, porque nós estamos fazendo alguns testes de estúdio para tentar aperfeiçoar a qualidade do trabalho, tá? Vamos retomar alguns pontos daquilo que conversamos na terça-feira, vamos nos ater um pouquinho às perguntas que as pessoas que assistiram nos enviaram, tá? E você sinta-se completamente à vontade para poder nos enviar recados, questionamentos a respeito dessa questão do aproveitar um pouco as férias. Hoje a gente vai passar um pouco pela questão da vida minimalista que muitos apregou e que eu acho que tem seus aspectos muito interessantes. Vamos falar um pouco sobre uma diferença fundamental entre os outros animais, os chamados irracionais, e nós, que infelizmente, por sermos racionais, mas sem muito controle, muitas vezes vamos nos perdendo na racionalidade, tá? Para você que não conhece a gente ainda, vamos só focar alguns pontos. O Projeto Temas é um projeto que nesse momento ainda transita apenas ali pelo Facebook, facebook.com/Projeto Temas, onde nós estamos disponibilizando vídeos que falam sobre a questão da educação socioemocional, da importância das relações nesse mundo em que tem tantas interferências externas, tá? O objetivo do projeto nas próximas semanas, meses, tá? É estar com a nossa plataforma que está praticamente pronta já à disposição das pessoas funcionando, e lá você vai estar encontrando vídeos com pequenos textos, com alguns desafios para você praticar dentro da sua sala de aula. A nossa intenção é ter um material que atinge, em primeiro momento, os pais e posteriormente, desculpa, em primeiro momento os professores, posteriormente pais e depois alunos de ensino médio, algumas outras áreas empresariais. A ideia é estar sempre trabalhando com material curto, de acesso rápido, que pode ajudar a escola aí em reunião de professores, em debates com famílias, em aconselhamento. Então, é uma série de ideias que a gente acredita que pode estar interferindo. Bom, na terça-feira, quando a gente começou a conversa, a gente fez uma referência ao BNCC, né? E por que que isso passa a ser assim tão importante? Por que que essa base nacional comum curricular, ela é importante e não é simplesmente uma moda passageira, não é simplesmente alguma coisa que veio e que daqui a 4, 5 anos será novamente substituído. Porque a ideia básica do BNCC é de permitir que os professores em suas regiões, em seus locais de trabalho, eles estejam agindo de forma a favorecer o aluno a estar inserido no futuro mercado de trabalho. Hoje já não dá mais para pensar que nossos alunos, independente da faixa etária, se eles vão alcançar de forma clara, de forma serena o mercado para o seu próprio sustento, para o sustento de uma família e, inclusive, para que ele possa ter o prazer naquilo que ele está fazendo. A gente não pode simplesmente pensar em pessoas que vão trabalhar, ter um emprego e aposentar um dia. Nós temos que pensar em pessoas dinâmicas, dispostas a aprender o novo, dispostas a, com coragem, buscar novas soluções, novos caminhos para o seu dia a dia e que estejam vinculadas muito a relacionamento social. E foi baseado nisso, que é voltado para o aluno, que a gente trouxe a conversa para a questão do professor, que de repente entra num período de férias, cansado por uma série de atribuições, cobranças, quer da gestão, quer da direção, quer das próprias famílias, em alguns casos quer dos próprios alunos, né? E muitas vezes o professor fica num estado tão tenso que pode passar aí todo esse período de férias e simplesmente ele não se sentir descansado. Aí chega o segundo semestre e você está novamente derrubado, porque a ideia do descanso, na enorme maioria das vezes, ela não é real, ela não está funcionando como deveria. Lembre-se, descansar o corpo é muito importante, mas ele é especialmente importante para pessoas que têm um desgaste físico muito, muito alto. Diferente de quando a gente fala, olha, eu tenho um desgaste mental, eu tenho um desgaste emocional na minha função
E aí eu preciso descansar essas competências. O meu envolvimento emocional é um envolvimento cognitivo. E como é que a gente descansa? Usando uma expressão que uma das pessoas disse ter gostado muito, né? A gente troca o chip. Sabe o que é trocar o chip? Eu preciso ir deixando de pensar em algo, mas não imagina que, vou parar de pensar em escola, eu paro. Não quero mais pensar em problema, eu paro. Não, ninguém consegue parar de pensar. Eu consigo colocando novos pensamentos, colocando novas ideias, e essas ideias vão fazendo com que aquelas outras venham aí se deslocando devagarinho, né? Então eu preciso que as novas ideias comecem a entrar, eu preciso que as novas ideias ocupem o espaço novo. Isso é trocar o chip. E a gente troca o chip com o quê? Com novidades, com pessoas, com ideias e, desculpa a expressão, ressuscitando algumas questões que me fazem bem, como a música que eu gosto, o espaço que eu gosto, as pessoas que eu gosto e que muitas vezes eu não tenho condição de estar encontrando com uma série de coisas. Então, esses são dois jogos fundamentais. Nós vamos pegar um ponto bem interessante. Entre as várias vertentes, o que nos difere dos outros animais? O que nos difere dos animais do dia a dia, da forma como eles estão presentes na nossa vida? É mais ou menos simples. Quando eu penso em qualquer outro animal, um cachorro, um gato, um pássaro, eu estou falando de seres que vivem essencialmente o presente. Eles vivem o presente, quer dizer, eles comem, bebem, dormem, eles procriam, eles urinam, eles defecam, eles vivem aquela necessidade, eles não se preocupam e não se envolvem com o que vai acontecer na próxima segunda-feira, no próximo sábado. Eles não têm esse acesso a esses lugares. Está tudo completamente isolado. A vida para eles é o presente. E o ser humano? Olha, o ser humano ultimamente vem vivendo o presente. E isso passa a ser um grande problema. Por quê? A expectativa com relação ao ser humano é que ele é, entre aspas, um animal que transforma o meio. Ele é aquele que não se contenta com o momento, com o dia a dia, com o que está acontecendo, mas principalmente ele tem projetos, ele tem aquilo que está lá na frente. Um exemplo muito típico e que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico e que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico e que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico e que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico e que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico que acho que você vai pegar aí na tua história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Nós estamos com problemas emocionais, às vezes financeiros, às vezes de trabalho, tá? Tudo aquilo nos irrita. Um exemplo muito típico que acho
que você vai pegar aí da história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Aqui um nível funcionário, financeiro, trabalho, todo aquilo de mas é muito antigo que acha que você vai pegar aí da história é que muitas vezes nós passamos por uma grande dificuldade. Aqui um nível funcionário, financeiro, trabalho, e pensa um projeto, né? O que faz tempo que eu quero fazer e não faço? O que alguém já me falou e que foi uma dica legal? Eu falei, vou experimentar, vou conhecer, vou até aquele local e não estou indo porque eu estou prisioneiro do presente. Então, deixar de ser prisioneiro do presente. E para isso, as relações interpessoais são fantásticas. De preferência, aliás, muito de preferência, essas relações quando elas acontecem em volta de uma mesa, onde as pessoas convivem, onde a desculpa de vamos tomar um cafezinho nos favorece, não para ficar lamentando os problemas do dia a dia, mas muito especialmente para a gente ficar projetando coisas lá na frente. Vamos pensar na nossa volta, né, para as salas de aula, para as escolas. Tá, eu posso me projetar para falar, olha, algumas coisas nesse último semestre, ou nesse último tempo aí de 2 anos, 3 anos, vem me incomodando. Como é que eu posso propor isso? Como é que eu posso chegar para a escola e, através do mecanismo simples do diálogo, não falar, olha, isso aqui está ruim, isso aqui está assado. Não, as pessoas não gostam de ser criticadas e, na maioria das vezes, depois de 30 segundos de críticas, elas já nem prestam atenção. Não, eu preciso chegar e falar, olha, eu tive uma ideia. E se a gente tentasse fazer algo novo, assim, assim, assado? Nós estivemos conversando, eu e mais uma, duas colegas, né? E a gente pensou em mexer em alguns detalhes e a partir desses detalhes a gente poder favorecer a escola, no sentido de que a escola, antes melhor, todos nós temos condição de viver mais confortavelmente, então esse processo vai nos favorecendo. Esse exercício do diálogo, como citado na última live, né, ele fica muito dependente de uma rotina criada. E agora, o período que eu estou em férias, é excelente para que eu vá desenvolvendo essa rotina, para que eu vá percebendo como é que retoma o diálogo. Eu sei que você vai talvez pensar assim, não, mas eu converso com todo mundo, eu tenho diálogo com todo mundo, eu não tenho essa dificuldade de comunicação. Às vezes a gente acha que a gente tem facilidade no diálogo, que a gente se comunica muito bem, a questão que fica é o outro está percebendo, né? O outro está me ouvindo, me entendendo, me dando retornos sobre isso, e a gente está conseguindo crescer junto dentro dessa proposta, a gente está conseguindo trabalhar a proposta do diálogo com serenidade, porque esse exercício é que é o fundamental. O que é minimalismo, né? Minimalismo, de forma geral, é você ter a vida mais simples possível, né? Algumas pessoas levam isso a posições mais extremas, tipo, eu não vou ter mais carro, eu não quero mais uma casa grande, eu quero um espaço pequenininho, eu não quero mais viver de ter certos luxos que eu não necessito. Tá, essa é uma visão minimalista. Mas eu queria pensar a visão minimalista da psicologia e que está completamente amarrada, né, embrenhada nos conceitos da educação. O que é minimalismo? É deixar de dar grande importância para aquilo que está me incomodando. Deixar de dar grande importância para ruídos da minha vida. Então, às vezes eu tenho 10, 12 coisas me incomodando. Elas são importantes? Será que elas são importantes? De que maneira essas coisas estão entrando na minha vida, né? Então, a coisa que a vizinha falou está me irritando, uma conversa que eu tive com amigos, o comentário lá da minha mãe, da minha tia, da minha irmã, do meu irmão, aquilo está me irritando. Olha, se aquilo realmente é importante, então vamos conversar sobre aquilo. Se aquilo não é importante, por que nós estamos conversando? Por que a gente está considerando isso, né? Então vamos pontuar isso um pouquinho. Então, ser minimalista do ponto de vista emocional é você, de posse de um papel, né, falar, cara, os problemas que estão me incomodando, o que é problema de verdade? E mais que isso, o que é problema para hoje, né? Quando eu falo, o ser humano ele projeta o futuro, sim, ele projeta o futuro, porque é lá que ele vai construir essa história. Mas ele soluciona os problemas de hoje. Quais são os problemas de agora?
do momento. E é nesses problemas que eu preciso concentrar. Então, eu soluciono questões pontuais, aquelas que estão na minha mão, não queira abraçar as outras. Estresse é quando eu estou abraçando aquilo que não é meu. Estresse é quando eu estou desesperado por coisas que escapam ao meu controle. Então, se eu consigo trabalhar aqui, aí eu faço minhas projeções. E aí vem um dado bem bacana. Eu preciso aprender a festejar as pequenas vitórias, os pequenos pontos que eu resolvi, né? Comparações bobas, mas a gaveta que eu consegui arrumar, as coisas que estavam desorganizadas que eu coloquei em ordem, aquele telefonema que eu dei e a outra pessoa lá conseguiu tranquilamente resolver o problema comigo. Então, eu preciso que essas questões andem, que essas questões aconteçam de forma clara, de forma serena, e aí sim eu vou ter condições reais de poder falar, opa, eu estou feliz, festejar. Né? A palavra que eu uso em um texto de algum tempo atrás eu escrevi é festejatória, a capacidade de eu ver valor nas pequenas coisas, naquele salgadinho que eu comi, naquela conversa que eu tive, naquela reflexão, naquele livro que eu li, inclusive, né, até porque ninguém aqui é anti-internet, inclusive aquele bate-papo via internet que eu tive, ou aquela pesquisa que eu realizei, e aquilo me fez muito bem. Festejar pequenas coisas. Isso é fundamental. Quando a gente pensa em novidade, novidade é qual é a minha nova visão de mundo, a minha nova idade, a nova versão que eu estou dando para as situações da minha frente. Tá? Outro ponto que eu destaquei foi quando nós conversamos a respeito da questão da relação do gestor com o colaborador, né? Como que o gestor precisa encarar isso tudo, e a gente tem tido a oportunidade de falar com gestores de vários lugares diferentes. Mas antes de entrar nesse ponto aí, eu queria ver com o Guga se tem alguma questão para colocar, algum pontinho na nossa conversa, e aí eu continuo. Vamos lá? Vamos lá, Guilherme. Deixa eu liberar aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente com vocês aqui. O pessoal já está interagindo, daqui a pouco vai ter perguntas para a gente passar. Mas continua, né? O pessoal está aproveitando um pouquinho, que o som não ficou muito bacana na terça-feira. Você está passando, dando uma sintetizada aí, um resumo na live. Isso. Continue aí que a gente já está acertando também, temos elogios que o áudio já está bacana. Então tá ótimo. Vamos que vamos. Tá, vocês têm que entender que é uma coisa muito legal, e eu falava isso outro dia, a gente aprender a elogiar os outros. Então, quando alguém vira e fala, olha, agora o som está muito legal, você não imagina o quanto que a gente fica feliz, porque a gente que trabalha na área da educação emocional, por mais que a gente queira, de repente, virar um técnico de som e imagem, a gente não vira de uma hora para outra. Mas que bom que a imagem está chegando legal para vocês, que o som está chegando, lembrando que quando a gente fala de live, às vezes existem algumas pequenas variáveis por causa da internet de quem está recebendo, né? Mas que depois, então, esse vídeo ele fica lá armazenado, e depois que você não ouviu, porque às vezes a tua internet não estava boa, você tem condição de assistir o vídeo com qualidade. Então, isso é extremamente legal, acho que isso que bate. Uma das questões que também foi colocada da outra vez, a gente não teve tempo de responder, né? É a questão do hábito do elogio, que eu citei um pouquinho na hora que eu falei sobre gestores e colaboradores, né? O que é o hábito do elogio? É você dar os parabéns para todo mundo? É você ser legal com todo mundo? Não, não é isso, não. É você realmente parar para pensar naquilo que a pessoa comentou, naquilo trabalho que a pessoa fez, o que merece ser elogiado. Nós temos alguns hábitos complexos nas nossas relações humanas, e isso reflete dentro da educação, né? Que de repente a pessoa faz algo errado, ou não fez algo completo, e a gente aponta claramente a falha. Só que às vezes aquela falha, por mais que seja importante, ela representa 10, 15, 20% do todo que a pessoa fez. Se eu chego e falo, olha, você não conseguiu fazer isso aqui direito, é como se eu dissesse para a pessoa que os 70, 80% de acerto que ela teve são completamente descartáveis, né? E essa pessoa, ela não consegue te ouvir. Ela se sente extremamente culpada, o que faz mal, ou muitas vezes ela te culpa da ofensa que você está realizando. E é nessa hora que as distâncias de relacionamento ocorrem, e que por isso muitas vezes nos ambientes de trabalho, e muito especialmente no ambiente escolar, a gente passa a ter conflito, ou entre professores, ou entre grupos de professores,
ou entre coordenadores e certos professores, tá? E os conflitos, eles não vêm, na maioria das vezes, por problemas que realmente são sérios, que realmente são graves. Eles vêm pela forma como as pessoas se relacionam. Férias, extremamente bom para eu parar para pensar como é a forma como eu relaciono com a pessoa. E aqui vai uma coisinha básica, tá? Não pense que tratar bem o outro é para o outro. Lembre-se, tratar bem o outro é para eu me sentir aliviado de qualquer culpa, porque realmente eu estou fazendo da melhor maneira possível. E aí eu tenho todo o direito, aliás, do ponto de vista profissional, devo estar apontando aquilo que não está me agradando totalmente. Então, eu vou falar para a pessoa que aquele trabalho não ficou legal, que houve uma crítica, que é necessário que seja encaixada aqui ou ali, tá? Eu preciso disso tudo. Mas vamos começar? Primeiro eu falo, olha, fulano de tal, vem aqui. Isso eu posso treinar com meus filhos, eu posso treinar com os meus amigos, vizinhos, parentes, tá? Para depois chegar no trabalho. Fulano de tal, né? Que, pô, olha, legal, eu vi que você mostrou muito interesse na atividade e tal, eu gostei da forma como você passou aquela ideia, tá? Eu acho que seria melhor se a gente corrigisse apenas esse detalhe, aquele ou aquele. Em outras palavras, primeiro a gente conversa de maneira que a pessoa se abra. Porque quando eu mostro para a pessoa que eu estou observando o que ela faz, ela vai se abrindo, ela vai se abrindo. E aí, não é que eu vou chegar lá e bater pesado. Não, eu chego lá e aponto. A pessoa, quando está aberta, os olhos abertos, o ouvido aberto, atenta àquilo que você está transmitindo, aí ela está preparada para ouvir a crítica e, especialmente, se essa crítica é dada num tom sereno, tranquilo, há uma chance extremamente grande de frutificar. Ocorre que a correria, essa coisa que as pessoas dizem não tem tempo para nada, tem que resolver tudo para ontem e tudo mais, tem feito com que as pessoas, de uma forma assim, completamente insana, primeiro elas comecem a bater, e a gente tem tido situações em que alguns educadores às vezes se sentem humilhados pela situação que a escola lhes oferece, a ponto de pensar em demissão, em sair, e aí a escola vai atrás, não, mas não foi isso que eu quis dizer, sim, mas foi isso que o outro ouviu, né? Férias, olha, eu parar para pensar, cara, como é que eu tenho tratado as pessoas? Tanto eu que estou aqui em cima com os meus colaboradores, tanto eu, colaborador, com aqueles que estão na gestão do controle, ou entre nós, como um todo, como colegas, né? Como é que eu faço isso? Cara, vamos tratar as pessoas a partir de fatos concretos, pesando os prós e os contras, principalmente prestando muita atenção nos prós, porque nos contras a gente, infelizmente, é muito bom nisso, a gente presta atenção. Então, isso é você passar a ter uma outra forma de organizar a sua vida. É muito bom dormir, né? Dormir é fundamental para que a gente reorganize as ideias, reorganize o pensamento. Só que às vezes a gente fala assim, eu fui dormir essa noite, só fiquei pensando no trabalho. Eu fui dormir, só fiquei pensando, na época do trabalho normal, só fiquei pensando na reunião que vai ter amanhã, que vai ter isso, vai ter aquilo. Vou te contar um negócio, se isso aconteceu, você não dormiu. Você simplesmente deu uma boa relaxada, você aproveitou lá a tua cama, mas dormir de verdade é você permitir que a inconsciência comece a organizar os seus pensamentos. E aí, nessa hora, eu desligo, e desligo muito, quase que totalmente da realidade. Eu não ficaria acordando a noite toda. Né? Não adianta eu virar, eu tô elétrico, fazendo um monte de coisa, né? Eu vou dormir que tá tarde, já caio na cama porque tem que dormir. Não, férias, meu querido. Você pode até ter que acordar amanhã cedo por alguma coisa que você programou, mas é férias, não é férias? Então, como é que a gente vai desligando? Vai desligando. Primeiro desliga a tecnologia, aí desliga a luz, se possível as duas juntas. E desligando, vamos, se a gente está conversando muito além, vamos fechando os assuntos. Mas eu preciso resolver, opa, vai fechando, qualquer coisa dá aquele recadinho, eu vou dormir amanhã, a gente continua essa conversa, né? Eu preciso ir desligando. E o mundo virtual não quer deixar a gente desligar, não. Ele quer que a gente fique ligado 24 horas por dia, ele quer que a gente se mantenha muito ativo. Aí talvez alguns professores falam, mas sabe qual é o problema nas férias? É que às vezes nas férias eu trabalho mais do que no período de aula. Porque aí eu estou com os filhos em casa, é um monte de problema
para resolver, tem questões de família, aí de repente aparece uma viagem que é para divertir, a gente mais cansa do que diverte, porque tem um monte de coisa. Opa, a família parece que está muito agitada nesse período, independente de você ser pai, mãe, ter 1, 2, 3 filhos, ou de você até estar solteiro ou solteira, mas convivendo com uma estrutura de família. Então, quando eu falei, olha, vai desligando um pouquinho, começa a dar um toque para as pessoas que elas têm que desligar. Elas têm que também minimizar essa estrutura, lembra? Minimalismo do ponto de vista emocional. Vamos diminuir a quantidade de coisas que nos aceleram, vamos diminuir a quantidade de coisas que nos cutucam, que nos incomodam, e a gente vai diminuindo de forma consciente, de forma racional. Volta lá na historinha dos animais, nós somos racionais. Nós resolvemos problemas do presente e projetamos a vida no futuro. Não adianta querer resolver o problema do futuro e não adianta querer viver só das coisas do presente. Tem um texto bíblico muito legal que ele diz assim: basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto eu acho que ele resume a questão do controle da ansiedade de forma muito clara. Basta ao dia o seu próprio mal. Se acabou de acordar, o teu dia não será uma perfeição, ele não será essa coisa fantástica, maravilhosa. O teu dia vai ter alguns problemas. E quais são os problemas que você tem que resolver? Os problemas do dia. Se você tentar resolver os problemas de ontem ou da semana passada, puro sofrimento, eles já passaram. Se você quiser resolver os problemas que você acha que terá daqui a alguns dias, você só vai estar aumentando a tua ansiedade. Então eu preciso resolver os problemas de hoje. Quando eu leio esse texto, eu penso numa imagem muito simples, que é você acordando pela manhã para ir comer alguma coisa e aí do ladinho ali do teu prato, do lado da sua xícara, do teu copo, tem um bilhetinho, como se Deus falasse, olha, tem aí para você 2 problemas um pouquinho mais complicados, 2 problemas médios, 2 ou 3 problemas mais simples. Pronto, esse é o pacote de problema que você tem para hoje. É nesses que você vai ter que andar. E aí, Gustavo, tem algum problema aí pra gente? Vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho do sono, né? O sono é uma coisa que perturba, né? Muita gente fica nessa cabeça que não desliga, né? Muita gente fala isso. E aí o Bizuco tá perguntando aqui para nós, tem alguma técnica, né, para que ajude a desacelerar um pouquinho isso, né? Diminuir um pouco essa ansiedade que seja, essa inquietação no momento do sono, né? E assim, é necessário também dormir à noite, aquela cochiladinha depois do almoço, que, né, que muita gente gosta de fazer. É bom também cultivar isso aí durante as férias. Então, tecnicamente, existem algumas definições, mas que dentro do mundo que nós estamos vivendo, às vezes elas se tornam muito complexas. Existem alguns trabalhos que dizem da necessidade de você ter o sono noturno, tá? Porque na noite você tem uma certa desaceleração do organismo. Então, esse é o melhor. Ainda contribui para isso o fato, quem mora em cidades, né, do barulho da rua ser muito menor, então você tem muito menos interferência. E muitos consideram de extrema importância esse soninho no começo da tarde, pós-almoço, né? Em alguns países isso é quase que uma regra, é o caso do México, né? E a gente observa muito isso nos animais, eles têm o sono e eles têm essa outra sonolência. Agora, em razão do estilo de vida que se leva, essa coisa às vezes é um pouco complicada, né? Primeiro que algumas pessoas, e eu até me incluo nesse pacote, eu quando quero dar essa dormidinha à tarde, isso na maioria das vezes me faz um pouco mal, eu acabo acordando completamente improdutivo. Então, uma característica não apenas minha, mas de muitas pessoas, tá? Que você tem um ritmo e vai nele. Então, é muito bom parar para pensar, em primeiro lugar, qual é o teu ritmo. Da mesma forma como tem pessoas que são altamente produtivas pela manhã e outras são altamente produtivas à noite. Que na noite, inclusive tarde, começo da madrugada, elas trabalham muito bem, elas rendem muito bem. No caso, inclusive, de estudantes, conseguem ter aproveitamento muito bom e acordar cedo e ir para a aula não rende. Aí alguém vai falar, tá, mas e aquele ditado, né? Que fala, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Cara, aquele ditado era absurdamente coerente quando nós falávamos de uma época que as pessoas acabavam indo dormir por volta de 7, 8 horas da noite, porque acabava a luz, porque o mundo acabava desse teu funcionamento,
a gente não estava falando nem de televisão, se bobear, nem de rádio, né? Então as pessoas naturalmente dormiam muito cedo, jantavam 5h30, 6 horas da tarde, por aí, mas em compensação, por volta de 4 horas da madrugada, estavam levantando, tomando café e para o trabalho, muito especialmente o trabalho no campo. Então, Deus ajuda quem cedo madruga, coincide com essa ideia da madrugada, quando dormir tarde talvez fosse dormir 8h30, 9 horas da noite. Isso era muito tarde, não se justificava. Vem para o mundo de hoje, vamos entender a questão do ir desligando, né? Primeiro, eu desligo o mundo? Não. Ele está 24 horas funcionando. Está 24 horas funcionando no real e no virtual. Segundo, como é que os mercados de trabalho estão funcionando? Como é que os mercados de trabalho estão surgindo? Com alternativas inesperadas. Então, é muito comum, inclusive para você que é professor, essa noção de que, pô, eu terminei meu trabalho, mas pediu para fazer um relatório para amanhã. Ah, tem uma reunião tal dia que eu preciso levantar alguns dados assim, assim, assado, né? E aí, então, a gente tem aquele mundo de coisas acontecendo, e esse mundo de coisas acontecendo te perturba tanto que você não consegue simplesmente desligar e ir dormir. Então, quando eu falei, vamos desligando aos pouquinhos, se você mora numa casa e somos em 4, tá? Talvez cada um dos 4 tenha um ritmo. Nós precisamos achar um ritmo médio dessa casa, tá? Não quer dizer, como antigamente, o pai ia dormir e mandava todo mundo para a cama, que aquilo era falso. Não, eu preciso achar esse link entre as pessoas. Eu preciso estabelecer alguns horários, porque não adianta a mãe ir dormir preocupada porque o filho está na internet até 2, 3 horas da manhã, porque ela não dorme, ela não está ligada nisso. Então, pô, vamos estabelecer essa regra aqui, que é uma regra pro bem do filho, que também não precisa desligar tudo às 9, 10 horas, tá? Mas ele precisa brecar aqui, porque é pro bem dele, consequentemente, para um equilíbrio, né, um ajuste dessa relação da família, e aí eu vou dormir mais sossegado. Ah, mas o filho vai dormir chateado. Sim, alguns dias sim, outros dias ele vai se acostumar com a proposta, ele precisa também aprender a negociar um pouco com os colegas dele, como fazer isso. Um dia ou outro de exceção, tudo bem. Pessoas acham que o melhor sono é aquele de 8 horas. Isso também não é uma grande verdade. Algumas pessoas não dormem mais que 6 horas. Isso para elas é um grande descanso. Isso não quer dizer que elas são ansiosas nem elétricas. Outras pessoas, se não dormir pelo menos 10, 11 horas, parece que elas não ficam inteiras. Então, descobrir qual é o teu sono real é fantástico, especialmente nas férias, que é quando, em tese, você se dá um pouco mais ao direito disso. A partir daí, se eu descobrir que eu realmente produzo bem quando eu durmo 9 horas, opa, então já que eu tenho que acordar às 6, eu tenho que começar a pensar que é bom que eu durma pelo menos antes das 10. Eu nem vou falar para você dormir às 9 horas da noite. Mas por quê? Ué, porque esse é o teu ritmo. E respeitar o nosso ritmo corporal, respeitar essa questão, faz com que o meu emocional e o meu cognitivo funcionem de forma melhor. Fora isso, existe uma série de outras dicas que passa aí até por produtos esotéricos, por relaxantes, por sucos de maracujá ou chá de alface e tudo mais, mas aí foge um pouco ao nosso tema, aquilo que a gente trabalha. Desligar do mundo é parar para pensar, cara, o que está me impedindo de dormir tranquilo agora? Posso ter exceções, óbvio, se quiser um dia ou outro ficar festejando até mais tarde, muito bom e que tenha motivos para festejar. Se quiser ficar assistindo um filme até mais tarde, ótimo, assista. Durma pouco e vá trabalhar, só não permita que isso seja a sua rotina, porque você está assassinando a sua saúde intelectual. E quando eu estou mal, lembra disso de uma outra live, eu viro aquela bomba que ou vai ficar explodindo contra os outros ou vai ficar implodindo, quer dizer, agredindo você mesmo o tempo todo. Ok? A Isabela Malaguti, ela coloca aqui que ela tem um problema com o celular, né? Para dormir, ela leva o celular na cama. Ela queria saber se, na sua experiência, se você tem visto que isso é mais comum do que ela pensa. Não, isso é monstruosamente comum, Isabela. Eu te garanto que você faz parte da maioria da população que tem celular, tá? Agora, isso não quer dizer que a maioria esteja fazendo algo bom, aliás, está fazendo algo extremamente mal, né? A questão toda, ela passa por dois aspectos. Há uns anos atrás se falava muito que
o celular ali do lado da sua cabeça pode causar câncer, papá, não soube de nenhuma prova realmente científica sobre isso. Recentemente a gente tem ouvido falar que trabalhar com o celular ligado na energia, normalmente quando a gente vai deitar, às vezes ele está ligado ali carregando, que isso causou alguns acidentes graves, pessoas que o celular explodiu no rosto delas, tudo bem, mas também não é o meu campo de atuação. Mas qual é o grande problema quando eu vou dormir com o celular? É que eu estou com a minha cabeça aqui cheia de informações, de um dia, de semanas de informação. E eu falo, cara, eu quero dormir, eu quero desligar para poder entrar no meu mundo pessoal. E isso vai me descansar bem. Acontece que enquanto o celular estiver na minha mão, na coisa mais leve, mais suave, mais agradável do mundo, ele está me jogando informação. E como a gente já conversou, né? Poluição de informação não é um conjunto absurdamente grande de coisa ruim. Poluição é um excesso de informação que vai me invadindo, vai me consumindo. E aí eu durmo ainda preso a alguma daquelas ideias, eu penso nessas ideias durante a noite, eu acordo com algumas dessas coisas me incomodando. Se o meu descanso deveria ser de 100%, talvez eu não tenha atingido nem 50%. Isso, ao acúmulo de dias e semanas, vai me tornando uma pessoa mais irritada, uma pessoa que está sempre querendo achar justificativa nos outros, quer dizer, culpar os outros por alguma coisa, e aí não dá, porque eu vou chegar, pensando no caso do professor na sala de aula, em que eu vou encontrar aquele grupo grande de alunos que vem trazendo um monte de informação, um monte de cobrança, e a hora que eu vejo aquela agitação toda e mais a agitação do trânsito enquanto eu estava indo para a escola, e eu não parei para dar aquela baixada da minha agitação, eu simplesmente entro no processo, e aí eu não consigo ter uma melhor produtividade nem em prol da minha própria vida, muito menos em prol daqueles que me rodeiam. Tá? Cuidado com esse excesso de celular, eu te recomendo tentar estabelecer uma regra para você mesmo, tipo, olha, eu vou dormir tal hora, ótimo, beleza, meia hora antes eu vou tentar ir desligando, tá? A não ser que seja algo importante, alguém mandou um recado, porque aí eu só vou ver aquele recadinho. Meia hora antes, desliga, tá? Deixa o celular quieto lá. Normalmente a gente tem usado o celular também como despertador, né? Porque ele é meio que tudo. Então tudo bem, ele é um despertador. Se possível, tire o som do resto, porque eu não posso afirmar que todos, mas praticamente todos os celulares, mesmo sem som, na hora do despertador ele vai tocar alto, você vai ouvir, porque é um som à parte dele ali, né? A Dayana, ela tem dito, falou aqui pra gente assim, né? A gente sabe que estamos cada vez mais ansiosos e aliados a isso. Sim. Existe a cobrança para darmos sempre mais, né? Sim. Na vida do professor isso é uma rotina. O que a gente faz para diminuir essa ansiedade e vivermos mais no aqui e agora, mesmo sendo alvos dessas inúmeras cobranças no trabalho, principalmente acadêmico, né? Sim. Tá, essa colocação, né, ela fica em cima de alguns pontos que a gente citou alguns minutos atrás, mas é interessante quando você fala do trabalho em si, né, dentro do ambiente escolar, mas os que não são do ambiente estejam ouvindo, acho que dá para enquadrar bem. Eu tenho que pensar que entrar num trabalho de qualidade é você usar o seu melhor potencial. E o seu melhor potencial só acontece quando você está foco, né? Você está voltado para aquilo que é o mais significativo teu, né? Quando eu chego no meu local de trabalho e simplesmente vem lá uma descarga, né, de aconteceu isso ontem, teve um problema na sala tal, o diretor hoje disse isso, aquilo, não sei o quê, aquela família da semana passada trouxe um problema tal, e aí eu vou encontrando um monte de gente. Se eu simplesmente vou abraçando tudo, eu estou me transformando num objeto que foi entregue na mão dos outros, e aí eu sou consumido por essa correria de todos, pela ansiedade de todos. Eu preciso parar para pensar um pouquinho assim, tá? De tudo isso que estão falando, e se der para você pensar isso antes de chegar no local de trabalho é melhor, de tudo isso que estão falando, o que realmente é importante para mim hoje, né? O que realmente é fundamental? Que eu diria assim, olha, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui é o ponto central. Enquanto eu não terminar isso, eu vou virar para as pessoas e falar, tá ótimo, terminando aqui eu te ajudo aí, tá? Eu vou apontando para as pessoas, aprenda a dizer não. Nós temos aqui no Brasil uma cultura muito estranha em que parece que dizer não é ofender alguém.
Quando alguém fala, olha, você pode quebrar um galho para mim? Não, eu estou ocupado agora. Ah, você poderia me emprestar um dinheiro? Não, não tem condição, papá. Ah, você poderia... E a gente acha que quando fala não, a gente está ofendendo, né? Não, quando eu estou usando essa palavrinha, eu estou simplesmente dando um delimitador para que eu possa, inclusive, ficar tão bem que aí eu vou poder falar sim, né? Aí eu vou estar de bem comigo, muito mais apto para poder estar trocando ideias com as pessoas e ajudando as pessoas. Aí eu volto no esquema das férias, né? Férias, um bom momento para eu aprender a falar não. De vez em quando falar não para mim mesmo, tipo, eu queria fazer tal coisa, opa, para. É isso mesmo que eu quero fazer? Ou é só porque disseram para mim eu quero? Não, não. Deixa eu falar não para mim. Deixa eu falar não para algumas pessoas. Às vezes as pessoas falam, você não está fazendo nada, vem aqui para casa. E no fundo eu quero ficar lá no meu sofazinho, vendo minhas coisas. Eu não estou querendo ir para casa de ninguém. Eu falo, não, não dá para ir. E aí eu fico falando, mas a pessoa vai ficar chateada. Dizer não é não entrar na velocidade do mundo, na velocidade dos outros. Óbvio que eu não sou nenhum poeta para dizer que isso é simples e nem que você vai poder fazer isso o tempo todo. Mas eu tenho certeza que localizar ou não e parar para pensar que quando eu digo não, eu não ofendo, eu não agrido, eu simplesmente estou colocando limites em prol da minha relação com o meu trabalho, da minha relação com a minha chefia, da minha relação até com a minha família e com as outras pessoas. Limitadores que controlam a ansiedade. Pouco tempo atrás eu vi uma propaganda, eu não tenho certeza, mas eu acho que era do Santander, né? E que aparecia uma pessoa tomando café, né? Estava numa mesa tomando café calmamente, uma musiquinha tocando, e aí a câmera ia se afastando e mostrando a cena, e assim, ele tomando café ao lado do vidro, né? De uma cafeteria, de um restaurante, e lá do lado de fora, os carros correndo, as pessoas correndo, aquela loucura, e ele continuava a tomar café serenamente. Lógico que a intenção lá era dizer que se você fosse cliente do banco, você teria tranquilidade e tudo mais. Mas é bacana você olhar e falar assim, opa, eu preciso de vez em quando fazer isso. Até o mundo está caindo, espera um pouquinho. Se precisar que eu segure alguma coisa, eu até vou lá. Mas enquanto isso eu vou fazer no meu ritmo. Porque é esse meu ritmo que melhora. Então, aprender-se nas férias, qual é o meu ritmo. Por isso que eu falei, faz uma experiência para ver como é que é realmente o teu horário de sono. Faça uma experiência para ver como é que a gente convive sem tecnologia. Não é para abandoná-la. Use a tecnologia nas férias, ela faz bem. Aliás, ela te ensina um monte de coisa, mas não é para abandonar a tecnologia, é simplesmente para ver que ela é uma das minhas opções nesse período de descanso. E que o grande descanso ele vai estar naquilo que os mineiros gostam de falar, que é a prosa, né? Prosear. Prosear é senta, conversa, troca ideia, estica assunto, tá? Você fala, mas mesmo que isso não leve a lugar nenhum, está te levando a um reconhecimento de você mesmo. Não sei se nesse aspecto eu consegui te responder claramente, mas eu posso te afirmar que do ponto de vista clínico, esse é o passo número 1. Vamos parar e diminuir um pouco essas interferências externas, né? Hoje mesmo, conversando com uma determinada pessoa, ela me dizia, isso dentro de um trabalho de terapia, né? Ela falava da dificuldade que é 2, 3 pessoas morando numa casa grande, 2 andares, e tinha que subir escada toda hora, e às vezes tinha dor no corpo por causa disso. Eu falei, mas espera um pouco, né? Tem quarto no andar de baixo? Eu tem um quarto bom no andar de baixo que a gente deixa para hóspede. Tá, e quando é que tem hóspede? Ah, esse ano ainda não teve ninguém. De vez em quando tem um hóspede que aparece. Eu falei, se você simplesmente mudasse para o andar de baixo, e aí você vivesse no andar de baixo, quarto, banheiro, sala, cozinha, varanda, e fechasse o andar de cima. E essa pessoa começou a falar, pô, mas é estranho, não sei o quê, faz anos que eu tô lá, mas o quarto de baixo é até melhor do que o de cima, e ela começou a pensar na possibilidade, por que eu vou morar numa casa inteira se eu posso morar na metade da casa? Eu não preciso correr tanto, as coisas ficam mais fáceis, né? Traz isso para o dia a dia. Por que eu tenho que saber todos os assuntos? Porque eu tenho que ser a pessoa, eu tenho que ser a popular, que é uma expressão que a molecada usa, né? Se no fundo, eu consigo ser mais produtivo quando eu sou um pouquinho mais focado, né? Deu aí, Guga? Mais algum? Há um tempinho. Vamos só mandar um abraço aqui pro pessoal. A gente tem participantes aqui de Ribeirão Preto, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Opa! Rio de Janeiro, Altinópolis,
Adamantina, São Paulo. Tá bem bacana, pessoal Legal. acompanhando. Tem uma questão, Guilherme, a questão do ritmo. Às vezes, esse é um dos maiores motivos de conflito, né? Tanto do professor com o ritmo da sala, que vai ter 20, 30 alunos, cada um na sua, no seu ritmo, a sua vibe, né? Como se usa muito o termo hoje. Sim. Isso é importante também para o coordenador perceber na sua equipe, né? O professor perceber na sua sala, para também ter um pouco mais de sossego, né? De não exigir a mesma coisa a todos, no mesmo tempo. Mas a coordenação também é importante que tenha esse feeling, né? Cara, essa questão da coordenação, ela é absolutamente fundamental, tá? Eu estou olhando aqui para baixo, porque eu só estou ajeitando uma coisinha no computador meu aqui, viu, gente? A questão, ela é muito clara. A coordenação, ela não é simplesmente o status de um professor que passou a ter voz de comando, né? O coordenador, ele é aquele que ele se torna superior justamente porque ele trabalha as relações dessa história. Então, o coordenador não é alguém que está ali para dizer o que é certo e o que é errado, mas principalmente para ouvir muito e aí fazer esse link direto entre objetivos da direção, o que se ouve ali dos professores, né, do grupo docente, e dentro da necessidade também aquilo que as famílias, os próprios alunos estão pensando. Então, o coordenador é um grande ouvido que tem que ter a serenidade de filtrar as coisas e saber colocar as palavras nos lugares certos. Então, como é que eu me posiciono com relação às famílias, aos alunos, aos professores e à direção? Perceba que a função do coordenador, então, é uma função extremamente rica, extremamente complexa, mas que precisa ser exercida na sua essência e não simplesmente como uma voz de comando. Me desculpe a expressão, mas ser chefe qualquer um é, e chefe, quando perde o controle, vira ditador. Coordenador é aquele que foge da ditadura porque ele vai buscar a linguagem daquele com quem ele está falando. O bom coordenador não é o que diz o que tem que ser feito, mas é aquele que passa o que tem que ser feito na língua que a pessoa que está ouvindo consegue entender. Mas ao mesmo tempo que ele diz, ele está apto a ouvir para poder refletir um pouco mais a respeito disso. E aí poder gerar esse equilíbrio, essa serenidade dentro do ambiente escolar. Sem dúvida nenhuma, a gente tem a oportunidade de viajar muito, né, em muitas escolas, em muitas secretarias de educação, né, de municípios e tudo mais, e nesses contatos, em alguns momentos fica muito fácil ver o quanto que a gestão é super bem aceita pelos professores em alguns lugares e exatamente o oposto em outros lugares, né? Lugares em que você chega e o gestor vai fazer um comentário e simplesmente as pessoas parecem que se fecham, se arrepiam, do tipo, ixi, lá vem, né? Por quê? Porque essas pessoas têm medo do coordenador, que muitas vezes não é agressivo. Não é que ele é pesado, é que ele não aprendeu a falar com uma certa serenidade. E aí fica parecendo uma ditadura. Não vou discutir que em alguns lugares é uma ditadura mesmo. Por outro lado, a gente vai em determinados locais onde esse ambiente da relação positiva entre gestores e colaboradores é extremamente sutil, extremamente leve, de você ver as pessoas encontrando os gestores no corredor, batendo papo, brincando, conversando com calma e fazendo com que as funções se desenvolvam. Então, cabe muito aí à escola não pensar que o grande coordenador, o grande orientador é o melhor professor. Não, não. Ele é a melhor linguagem. Ele é aquele que exerce a liderança no sentido mais amplo dela. A definição que eu mais gosto de líder é garçom, né? Então, líder não é o cara que manda, líder é o que te serve. Garçom é aquele cara que está ali para fazer com que tudo corra bem, da cozinha no atendimento à pessoa. O garçom é o cara que equilibra, tá? E a função da liderança tem nesse aspecto. Os grandes coordenadores, os grandes diretores, os grandes orientadores educacionais, grandes garçons capazes de trocar com as pessoas. Óbvio que pessoas mais descansadas, que estão pensando de forma mais equilibrada, elas têm muito mais fácil em passar essa informação e até em aceitar esse tipo de informação.
Ok, legal. A gente já chegou aos 50 minutos aí, mais ou menos, de live, Ixi, né? tudo isso? Coisa embalou bacana. O pessoal está acompanhando. E como na terça-feira, Guilherme, foi muito bacana, você deixou algumas dicas, né? Para que os professores curtissem as férias, né? Estamos aí hoje, dia 5 ainda, né? Sim, sim. Pelo menos 20, 25 dias de férias. Tem mais alguma dica para a gente finalizar hoje? Aliás, a dica que eu deixei outro dia, eu não sei se alguém pôs em prática, mas seria muito legal, né? Que é você pegar um papel e vamos lá, né? Vamos pontuar, né? O que que é importante, o que que não é e tudo mais. Eu acho que uma dica legal é você fazer uma reflexão e se vocês quiserem escrever isso aí para você, quiser inclusive mandar para a gente, tá? Sobre, cara, o que que eu tenho feito para estar mais com os pés no mundo real? E não simplesmente estar com o pé no real, no virtual, ou os dois no virtual, ou pior, os pés dentro da cabeça de outras pessoas, né? Quer dizer, até que ponto tem aquela hora que eu fico comigo mesmo, né? Dicas fundamentais, sabe? Nunca fica falando que a música do rádio é ruim. Troca de rádio, põe na rádio que você gosta, né? Nunca fica falando que, não gosto da comida desse restaurante. Vai para outro restaurante, come lá no outro, vai ver aquele que você gosta. Mas meus amigos sempre vêm nesse. Sim, mas você não está gostando, né? Todo mundo ouve aquela música. Não, você não gosta dela, sabe? Tolere ela em alguns momentos, né? Ser antissocial, mas tolera elas em alguns momentos e depois vai lá comer o que você gosta, vai ouvir a música que você gosta. Vamos trazer isso para a escola, né? Já pensando, mas sinceramente te desejando uma ótimas férias, então não quero que você volte a trabalhar hoje, né? Mas já pensando, quando eu tiver que voltar a trabalhar, é muito bacana eu falar assim, bom, o que eu gosto lá na escola? Né? Que hábitos eu tenho lá que me fizeram bem? Aquele dia que eu estava legal, o que foi que eu fiz que me ajudou? Conversei um pouquinho lá com a moça da portaria, conversei com o tio que cuida do pátio, tirei lá uns minutinhos, cheguei mais cedo, olha, isso às vezes é legal, cheguei mais cedo para me organizar e não entrar no sufoco para começar a dar aula, troquei uma ideia com aquele menino ou aquela menina que é líder da classe, e aí a classe ficou um pouco mais assentada para a gente poder trabalhar. Então, eu acho que uma dica muito boa, né, naquela proposta de férias, é tempo da gente repensar, da gente reaprender-se, né, da gente saber quem é a gente de forma clara. Eu acho que o que vale a pena nessa hora é você pensar que coisas eu posso pôr em prática. E começa por aí. Como é que eu controlo a minha dependência da tecnologia, da opinião dos outros, do barulho alheio? Como é que eu controlo essa dependência de tanta gente interferindo aqui naquilo que a gente está vivendo? Eu acho que essa que fica para agora. Ok? Isso. Vamos fechando aqui a live agora? Tem mais alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo. Eu só dei uma olhadinha aqui. A Sonali disse aqui, ó, já fiz minha listinha, tá pronto. Já fez. Aliás, a Sonali vira e mexe está escrevendo para a gente. Ok, lá do Rio de Janeiro. Ela é do Rio de Janeiro, mais precisamente de... Me deu um branco agora. Niterói. Pergunta para ela se é de Niterói. E eu ouvi dizer que eu estarei em Niterói em breve, entre o final desse ano e o começo do outro, tá? E é muito legal a gente poder estar recebendo aí pessoas de vários lugares do país. Fiquei feliz da presença de alguém de Santo Ângelo. É uma cidade que eu não tive eu não tive oportunidade ainda de trabalhar em Santo Ângelo, mas vira e mexe eu estou correndo aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Tem sido uma oportunidade muito legal. Está faltando 4 lugares no Brasil para ir, 4 estados eu espero ir em breve, tá? Só para a gente ir fechando aqui um pouquinho. Se você ainda não curtiu a página do Projeto Temas, aproveita, dá uma ajudinha para a gente, conversa com os amigos, dá um toque, fala assim, vai lá, o pessoal não é muito chato não, é bacana, né? Curte a página, porque curtindo a página você vai estar recebendo os nossos próximos vídeos. Acredito que mais uns 5 dias ou 7, a gente deve lançar mais um vídeo, talvez falando sobre resiliência, ou falando, o assunto é meio esquisito, né? Mas falando sobre o diabo, tá? Mas em termos de educação. Tá? Então, é um desses 2 temas que deve entrar em breve. A plataforma está quase pronta, está ficando muito bonita. Quando ela estiver disponibilizada, todo mundo vai poder ter acesso. E lá na plataforma nós vamos ter um espaço liberado e um outro espaço que aí ele precisa ser adquirido, porque vai envolver outros projetos de trabalho. Mas o legal é a gente ir fazendo lives com frequência para que as pessoas se conheçam. Então, avisa o povo, olha, facebook.com,
barra aquela deitadinha, projeto temas para as pessoas curtirem, seguirem a gente, aguardar as próximas lives. Já comentei sobre a Semana Temas, em que a gente vai ter aí uma semana de entrevistas, então tem um monte de coisa bacana para acontecer, tá joia? Da minha parte, boa noite, tudo de bom, que Deus abençoe a todos vocês. Guga. Boa noite, pessoal, obrigado por pela audiência aí, né, pelo prestígio. E em breve uma nova live, novos vídeos, a gente conta com vocês, a divulgação de vocês aí para os amigos, para a coordenação, para os alunos, para os pais. O Temas vai procurar atender a todos, né? Muita reflexão para a gente fazer aqui. Tchau e até uma próxima. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.